Be'ezrat Hashem, nós vamos dar shiur sobre Pirkei Avot. Pirkei Avot, conhecido em português chamado Ética dos Pais. Só que eu gostaria de explicar sobre o Pirkei Avot, o que significa que Pirkei, nós podemos falar que Pirkei Avot seria capítulos ou trechos ou porções de Avot, de nossos pais. Como é traduzido Ética dos Pais, onde nós lá aprendemos tudo de ética conhecido como Derech Eretz. A pergunta, como introdução para nós entendermos esse livro fantástico, que se nós abrimos o Pirkei Avot, nós vamos encontrar grandes sábios como Shimon HaTzadik, Hillel, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, Rabi Yehuda, Rabi Shimon. São nomes de sábios, só nomes de Chachamim. Ou seja, nesse Pirkei Avot, nesse livro de ética, não está escrito o nome do meu pai ou o pai de vocês. Está escrito os nomes de grandes sábios que nós tínhamos em nossa época. Na época do Bet HaMikdash, quase 2000 anos atrás. No final da destruição do segundo Bet HaMikdash, faz 1949 anos atrás. Esses grandes sábios que constam lá em Pirkei Avot. Por que Chachamim, nossos sábios, denominaram o nome capítulos de nossos pais, onde não consta esses pais? Kahal Kadosh, senhoras e senhores, nós temos que entender como conceito fundamental que nossos sábios nos explicam. Nós somos compostos de Guf, corpo e Neshama, alma. Nós, na nossa Torá Kedoshá, entendemos que nós temos alma. E nossa finalidade nesse mundo, nós viemos aqui para elevar essa alma, junto através do corpo. Ou seja, viemos onde nossos pais nos criaram junto com Hashem, na nossa parte de Guf, corpo, mas nós precisamos também de pais para nos levar a pessoa desse mundo para outro mundo vindouro que chama Olam Haba. E os pais, Chachamim denominam aquele que possa te levar para o outro mundo, Olam Haba, o mundo vindouro, e aqui mesmo te elevar, te ensinar a Torá Kedoshá, são esses grandes sábios, onde Chachamim chamam esses sábios, eles são como teus pais. Ou seja, existe pai físico, seria o pai que nos trouxe nesse mundo, e existe também pai espiritual. O Pirkei Avot vem te dizer, Pirkei são porções, são capítulos de ética, quem é que vai te ensinar? Vai ser esses pais. Os Chachamim são nossos pais. Ou seja, eu tenho que entender que um Chacham, um Rav, Abba Sheli, ele é meu pai. E ele sabe que eu, em relação a esse Rav, eu sou o Ben Shelo, eu sou o filho dele. Eu sou aluno, mas alunos são considerados filhos. Chachamim nos dizem, que está escrito no Kriyat Shema, Veshinantam levanecha vedibarta bam. Ensinarás o teu filho e falarás com ele. Chachamim falam, Banecha elu talmidecha. Esses filhos são seus alunos. Ou seja, nós temos a obrigação de ensinar pessoas que nenhum pai tem a obrigação de ensinar a seus filhos. E ainda mais quando nós tratamos com Neshamot Teorot, almas puras, que todo Yehudi tem essa alma pura. Então é obrigação de nós, como filhos, ouvir e aprender esse conselho de nossos pais. Em outras palavras, a Avot HaUmah, o pai de Am Israel, são os Chachamim. São nossos sábios, que eles nos ditam, nos conduzem
como que ética, derech eretz, que a pessoa tem que se comportar nesse mundo, que é o único caminho, como diz o Mesilat Yesharim. Uma pessoa se encontra, como chama aquele que faz labirinto? Se uma pessoa está acima, ele consegue me dizer, entra aqui, não entra aqui. O Raham está em cima e ele fala, essa vida veio como um labirinto. Você tem que se dirigir aqui, entrar aqui, sair aqui. Toma cuidado, se você vai entrar por aqui, você vai se dar mal. Então saia outra vez e vire por outro lado. Isso é uma mensagem de nossos Rahamim. Só que, Rabotai, vocês sabem que nós temos um costume em Am Israel em estudar Pirkei Avot, ética dos pais, entre Pesach e Shavuot. Nós sabemos que Pesach nós saímos do Egito e Shavuot recebemos a Torá. Costume de Am Israel estudar em cada Shabbat um capítulo desse Pirkei Avot. E por que esse costume? Um dos motivos é, como todos nós sabemos, que derech eretz kadma laTorá. O Pirkei Avot são 6 capítulos. Cada Shabbat de Pesach até Shavuot são 7 semanas. Cada Shabbat 6 Shabbatot. Então cada Shabbat é um capítulo. Chachamim trouxeram esse costume para Am Israel aprender que derech eretz kadma laTorá. Ou seja, uma pessoa é fundamental ela ser Adam, ter boas condutas, ser um recipiente, antes de tudo, para ser apto para receber a Torá em Shavuot. Mas isso é só como um aprendizado. Na vida da pessoa, seja o momento, a idade, o dia, a hora, se ela quer saber Torá, ela quer se elevar, santificar com Torá e cumprir mitzvot, primeiro, basis, boa. A base, shoresh, raiz, tem que ter derech eretz. Tem que ser uma pessoa com boas condutas. Isso em primeiro lugar. Então, Boreolam diz, através de seus sábios, estudem Pirkei Avot, que é o sefer melhor. Todos os livros de Mussar que nós temos hoje, a origem deles é Pirkei Avot. Quer dizer, todos os livros que saem, o primeiro é Pirkei Avot. Então, todos os livros baseados em Pirkei Avot. Todos. Kaal Kadosh, Chachamim nos dizem, que eu vou ilustrar com um exemplo. Nós temos um brilhante. Nós temos aqui um amigo que vem daqui. Certo? Brilhante, certo? Anéis bonitos, tal. Agora, como a pessoa gosta de comprar um brilhante, dizer uma joia, vamos falar assim, uma joia bonita, um brilhante bonito, tal, e tem que ter mão bonita para usar, não é assim? Chachamim denominam, o que adianta um brilhante, um anel, no nariz, desculpem pelo kavod do lugar de vocês, de um hazir, de um porco. O que acontece no nariz do porco? Está limpo ou está sujo? Está sempre sujo. Então o que adianta você colocar um anel, um brilhante bonito, certo? No nariz de um hazir. Vai estar sempre sujo. Não adianta nada. Agora o anel bonito de brilhante tem que estar numa mão limpa, bonita. Eu imagino, não é verdade? Vai fazer as unhas, vai fazer a mão, verdade? E aí coloca a joia. A joia é bonita, brilha, ó que mão, vezé. Morai Verabotai, esse é um exemplo. Mas o Yehudi é exatamente isso. Eu tenho que ser apto, o meu corpo, como pessoa com boas condutas, para usar esse brilhante anel lindo, presente de Akadosh Baruch Hu, chamada Torá. Porque se não lo aleno, desculpem falar, é melhor não estudar. Se você não está apto, você não tem derech eretz, você não tem midot tovot, você tem más características, a tua Torá você está sujando ela. Pelo contrário, você está profanando o nome de Hashem. Toma muito cuidado, porque isso é profanar o nome de Hashem. É gravíssimo.
Chachamim falam, é chamado Pirkei Avot, Avot, pai. Se é chamado de pai, Michlal Deika Toladot. Se é chamado de pai, porque tem filho. Se tem filhos, tem pai. Se não tem filhos, não tem pai. Então a mesma coisa aqui. Midot, características do ser humano, da pessoa, tem frutos, tem consequências. Então, se nós estamos falando pelo lado positivo, uma pessoa que estuda Mussar e tem boas condutas, ele gera frutos positivos. Tudo que sai dele, tová, é bom. Lo além o contrário. Uma pessoa que tem más condutas, infelizmente, as frutas saem, vamos dizer assim, podres, sujas. Então a pessoa, ela começa a trabalhar, estuda uma boa característica e Bezrat Hashem você vai ver o que? As consequências dos teus comportamentos. Eu quero, junto com o Kaal, analisar uma coisa muito, muito interessante. Como aqui nosso amigo falou, a Torá Kedoshá são a Torá e as mitzvot. É estudar a Torá, é cumprir as suas leis, mas vamos entender que a Torá é como se fosse um prédio, um binyan, mas mesmo seja um prédio muito alto, quanto mais alto as suas bases, certo, tem que ser forte. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, Rabotai, é construir uma boa base. Isso na parte, eu não sou engenheiro, mas eu entendo que Mamash tem que construir as bases que Moshe Tzarich. Exatamente, senão não vai o negócio. Vocês vão ver que na nossa vida também tem que ser assim. Torá nós vamos chamar, as mitzvot vamos chamar como prédio. Mas as midot, as boas condutas, o mussar e o derech eretz, é a base que a pessoa tem que construir. Tem que ser forte. E quanto melhor essa base, mais forte e sólida, Bezrat Hashem ele vai ter mais frutos positivos na Torá e nas mitzvot e no exemplo como pessoa. E vai aproximar pessoas. Vou trazer algumas provas para destacar o Mussar, como é importantíssimo, Rabotai, é o ser, é o Ben Adam. Nós, infelizmente, conhecemos a história de Tisha B'Av, onde foi destruído o primeiro Bet HaMikdash, o primeiro templo, causado por, infelizmente, 3 pecados gravíssimos, que são Shefechut Damim, assassinato, Giloi Arayot, adultério, e qual o terceiro? Avodah Zarah, idolatria, muito bem. Esses 3 pecados gravíssimos, Boreolam nos castigou e destruiu o primeiro templo. Só que Am Israel se curou. Qual é a prova que nos curamos? Que depois de 70 anos veio o segundo Bet HaMikdash. Am Israel curou, Am Israel se curou, vê a Kadosh Baruch Hu diz, vocês se curaram? Muito bem, vocês merecem um segundo Bet HaMikdash. Qual foi o motivo que infelizmente foi destruído o segundo Bet HaMikdash? Sinat Hinam, ódio sem sentido, um ódio gratuito. E Rabotai, está curado isso aqui ou não? Infelizmente, 1949 anos de destruição de Bet HaMikdash, ainda não nos curamos. Ou seja, a doença de falta de mussar, uma doença de falta de uma boa característica, que nós temos infelizmente ainda, Sinat Hinam, que é uma má característica, está difícil de se curar. E lo aleno, 3 pecados gravíssimos. Olhem só, quando nós falamos de idolatria, nós falamos
de assassinato. Nós falamos de adultério. Nós temos que nos arrepiar, certeza. É gravíssimo. Na época que existia o Bet HaMikdash era pena de morte. Esses 3 pecados eram pena de morte. Gravíssimo. Mas, Rabotai, conseguimos solucionar esses 3. E uma má característica, ainda estamos doentes. Ou seja, lo aleno. A má característica é pior que Torah ou Mitzvot. Nós conhecemos o nosso patriarca Avraham Avinu. Avraham Avinu, o primeiro avô, o primeiro nosso pai, ele tentou enfatizar e conseguiu, com muita tzlachá, com muito sucesso, espalhar o monoteísmo. O monoteísmo, que só existe Hashem, um só. Hashem Echad, Shmo Echad. Um só. Um só. Implantou o Chesed. Achnasat Orchim, chamava, como chama? Visitas, convidados, atendia, servia. Com a condição que aprenda que existe Hashem. 10 testes. Passou Avraham Avinu. Chegou uma hora que ele não tinha filhos e Baruch Hashem, Hashem deu Yitzhak. Chegou uma hora que Yitzhak cresceu e precisou um shidur, casar Yitzhak. E aí Rabotai falam Chachamim que ele ficou a princípio num dilema. Qual? Com quem eu vou casar Yitzhak? Não era tão fácil achar um shidur na época, mas ele tinha 2 opções. A princípio, a filha de Eliezer, que seria o servo escravo dele, e nós já falamos isso muitas vezes, que Eliezer não era uma pessoa. Eliezer, a Gemara fala que um dos que nunca pecou, entrou no Shamaim direto no Gan Eden. Esse era Eliezer, Rosh Yeshiva de Avraham Avinu. Tzadik Gadol. Tudo que sabia Avraham passou para Eliezer, e era Rosh Yeshiva, ensinava. Não existia na época Goy e Yudi. Era ou acreditar em Hashem ou não. Mas é Doleu Mashke. Certo? Ele era que nem, a princípio que nem nós, porque ele acreditava em Hashem. Doleu Mashke, ele pegava a Torá de Avraham e ensinava. E nunca pecou. Ele tinha uma filha. Avraham diz, bom, tem a filha dele e eu tenho Yitzhak. Mas por outro lado, eu tenho a Rivka, que ele sabia que nasceu da família dele uma moça chamada Rivka. Vai lá, mas eu pego da minha família ou eu pego a filha do Eliezer? Explica aos nossos Chachamim, o que aqui o Sr. Natan está dizendo, que o dilema dele é o seguinte: eu gosto de Eliezer, a tal ponto que quando ele não tinha Yitzhak, ele falou para Hashem, tudo que eu tenho espiritual ou material, vou passar para Eliezer então. Ele achava que ele ia assumir Eliezer. Mas veio Yitzhak. Ele falou, Eliezer tem uma filha, eu vou dar Yitzhak para ele? Vamos analisar. O problema de Eliezer tinha um problema não dele e sim dos antepassados. Eliezer veio de Kenan, veio de Ham, filho de Noach. E vocês lembram comigo o que aconteceu lá? Quando Noach saiu da Tevá, ele plantou vinhedo, uvas, tomou demais, o que aconteceu? Ficou bêbado. E quando ficou bêbado, infelizmente, filho Ham, Kenan, Ham vieram e infelizmente abusaram do pai, do avô. Fizeram coisas terríveis. Uma falta de moralidade, e aí Noach amaldiçoou eles. Arur.
Veio Abraão e falou, tá bom que Eliezer é assim, mas pode ser que ele tenha um potencial dos seus antepassados, de uma maldição, de uma falta de moralidade, de midot, de não respeitar o pai, não dar kavod adequado ao seu pai, a seu avô, de brincar da forma que fizeram, isso me incomoda, diz Avraham Avinu. Agora, por outro lado, se eu vou mandar Eliezer procurar uma moça da minha família, eu pergunto para vocês, a família de Avraham era tzadikim? Eram tzadikim? Muito bem, Terach, quem era? Vendia Avodah Zará. Avraham, como vocês falam, trocar meia dúzia, como falam? 6 por meia dúzia. O que você está escolhendo? Eu pergunto, Rabotai, para vocês. O que vocês vão escolher? Podem falar. Falta de midot ou Avodah Zará, o pai? O que vocês escolhem? Podem falar. Não, eu quero... O que a gente... A lógica nos leva a entender. É porque todo mundo sabe que Yitzhak casou com Rivka, lógico. Mas eu estou levando vocês num raciocínio, certo? Eu quero ver que vocês me entendem. Fala, Tzadik, fala. Pode falar, não se preocupa. Vá assim eu corto. Cadê o Daniel? Tá quieto? Mas eu... Fala agora, fala! Certeza, Eliezer. Certeza. Quer dizer, logicamente a gente pensaria, não, como idolatria e tal. Mas se não ia olhar o Ram... Kaal Kadosh, preste atenção. Qual era a finalidade de Avraham Avinu como primeiro patriarca? Montar o quê? A base, a raiz de Am Israel. Qual seria a forma? Torá, mitzvot, você ensina. Você não faz Shabbat, ensina Shabbat. Você não coloca tefilim, faz tefilim. Bezrat Hashem, vai aprender. Mas midot, falta de característica errada, é muito difícil mudar, não é verdade? O que é mais fácil, pôr tefilim ou parar de ficar nervoso? Seu Vitor? É mais fácil pôr tefilim? Oh! Então Avraham Avinu, ele pensou assim, eu tenho a minha família, fazem Avodah Zará, mas Eliezer, veja, se Rivka, no caso, ela tem boas condutas. E ela teve ou não teve? Qual foi a conduta que ela teve? Deu água. O que se chama isso? Chesed. Rabotai, vocês sabem o que diz o Midrash? Quando Rivka estava lá no poço, diz a Torá que Eliezer se aproximou e tal. Eliezer era Gibor. E tinha uns 10 Giborim com ele. Diz lá que ele pegou cada camelo e atravessou o Yamo, o mar, um lago, o riacho. Depois chegou, viu uma menina de 3 anos e falou, você pode me dar água, por favor, que eu estou cansado. Ela podia ter dito a ele, desculpa, você, mashallah, você acabou de levantar um camelo. Você e toda essa turma aí, você me pede água, levanta e pega você. Dá para os meus camelos, dá para mim. Como vocês falam, pessoa demais, né? Por favor, se mexe, não esquenta. Vamos, se mexe. Ela se silenciou, fez chesed. Veio Eliezer e falou, essa moça que pertence à família de Avraham Avinu. Se Avraham Avinu está interessado em construir a base, a raiz de Am Israel como primeiro patriarca, ele tinha que ir atrás de midot. Ele tem que ir atrás de midot, de boas condutas, boas características. Só assim me forma um prédio. Depois nós vamos receber a Torá como Moshe Rabbeinu. Mas nós precisamos de boas características. Derech Eretz Kadma la Torá. Morai Verabotai, nós chegamos à conclusão que mudar caráter, mudar as midot são muito difíceis.
Mas nós temos que ter em mente que nada é impossível. Nada é impossível. Se a Torá e o Pirkei Avot, nós vamos aprender Be'ezrat Hashem, nos pedem, nos cobram, nos exigem bom comportamento, é porque dá para mudar. Na Yahadut, vocês estão acostumados a me ouvir muitas vezes. Palavra impossível não existe. Se a Torá escreveu, é porque dá. Temos que ter o quê? Ratzon. Endavar, não tem nada que nos impeça se uma pessoa tem vontade. De verdade, amiti. Certo? Honesta, tem que ser honesto com ele mesmo e querer de verdade. Por isso, o importante, quando uma pessoa estuda Mussar, o primeiro ponto, o que o Mussar ele ganha? Primeiro ele percebe onde ele se encontra. Se ele está no lugar certo, estou dizendo na vida. Se ele tem bons comportamentos ou não. Primeiro ele se desperta, opa, onde eu estou? Será que eu me comporto direito? Eu não me comporto direito? O que eu faço? Eu sou arrogante, eu sou egoísta, eu sou nervoso, eu sou cruel. Onde eu estou? De repente estudo o Mussar, eu vejo que, olha, eu me encaixo aqui, ele está falando isso para mim. Então, primeiro eu vou entender o que está escrito. Vai penetrar. Agora, tem que pôr em prática. Começa a pôr em prática. Começa a pôr em prática essa boa conduta. É difícil? É. Vou dar um exemplo para ilustrar. Eu ouvi isso do Rav Seruya, um exemplo lindo. Que, aliás, muita coisa que eu falo para vocês sabem que o Rav Seruya também ele fala e eu gosto, e eu aprendo e eu passo para vocês. Ele traz um exemplo bonito de um hacham que foi procurar doações para anim, para pobres. E ele foi numa cidade, e nessa cidade tinham algumas pessoas responsáveis a ajudar esse hacham. Queriam ajudar ele. Foram em casa, batendo, e Baruch Hashem, povo Sham. Chegaram, viram um castelo, uma casa grande, de um ashir, de um rico. E o hacham viu que eles não pararam, viram umas mezuzá bonita e tal. Eles continuaram e o hacham falou, peraí, aqui. Aí o secretário falou, não, vamos, aqui não. Não, olha a casa, olha a mezuzá, vamos lá. Eu vim para isso, vamos lá. Não é Havalasman, é perca de tempo, não dá, não dá. Ele não dá. Hacham, ele não dá. Como que é, Natan? Não come ovo para não jogar a casca no lixo. Ou seja, não dá. Bom, o Rav falou, deixa comigo. Bateu na porta, apareceu lá o Ashir, falou, o que você quer aqui? Nós viemos aqui pedir para mim. Você não me conhece? Vocês não falaram para você que eu sou uma pessoa que eu não dou? Eu não dou. Não adianta você me pedir porque eu não dou. Aí ela falou, não, peraí, tá bom, então não me dá nada, só me ouve. Não, vai embora. Eu te peço, por favor, 5 minutos. Falou, tá bom, fala. Aí começou a falar dos anim, infelizmente, da situação, do problema, de tudo, vai, uma derachá inteira, para tentar despertar misericórdia à pessoa, e nada. Você terminou? Falou o Ashir para ele. Sim, terminei. Mas me fala uma coisa, você está perdendo tempo, 5, 10 minutos você falou, e eu não sei quem é mais louco, você está me falando aqui, eu estou achando que não vou te dar nada. O que você quer de mim? Pronto, eu não quero nada, mas o lai, talvez, uma moeda você tem? R$1? R$1? Você falou 10 minutos, e agora você vem falar R$1? Tá, R$1. Bom, R$1, eu penso, o Ashir pensou, o rico pensou, bom, eu vou procurar, eu devo ter R$1, e eu vou mandar ele embora, tchau. Ele deu R$1. Quando esse homem pegou esse real, o hacham pegou R$1, beijou o real, abençoou o rico, que aumente em Shirbu Kamocha Be Israel,
como você é tão bom, como você é lindo, esse real começou... E o Ashir, olhando, falou, peraí, eu te dei R$1. O que você está tanto me abençoando? Falou, não, R$1 para mim é muito. Se você me dá 5, eu vou te abençoar mais ainda. Você pode me dar 5, me dar 10 e cada vez eu te abençoo mais. Isso está uma ilustração. Esse Raham conseguiu tirar R$1 dele. Rabotai, muitas vezes Yetzer Hara diz, é impossível, não é para você. Não dá, eu sou nervoso. Eu não consigo ir no Bet HaKnesset. Eu sou egoísta. Começa. Vou dar um exemplo prático. Não vem no Bet HaKnesset, vem uma vez, vem Rosh Chodesh. Não consigo estudar. Vem um shiur por mês. Começa. Dá R$1. Rabotai, quando uma pessoa começa, Bezrat Hashem, se ela é honesta e ela gosta, se por exemplo vem Rosh Chodesh, dá uma aliá para ele ficar contente, quem sabe Bezrat Hashem começa a vir depois mais um dia por mês. Começa a vir uma vez por semana. Começa a vir participar devagar. Mas tatril. Começa. O Yetzer Hara, o pior que faz é não deixar nem a gente começar. Porque ele sabe que se a pessoa começa, Baruch Hashem não para. E principalmente em características. Isso que eu estou dizendo. Começa. E a partir do momento que a pessoa se conscientiza em começar, o primeiro teste vai aparecer depois de minutos. Já testaram isso? Eu não vou ficar nervoso. Quanto dura? Mas vamos começar. Isso é muito, muito importante a pessoa começar. Kahal Kadosh vocês perceberam que tem uma Mishnah antes de começar o Pirkei Avot, com isso eu vou concluir. Kol Israel yesh helek laolam haba. É uma Mishnah em outro Sanedrin, em outro Talmud, não está em Pirkei Avot. Mas sempre se começa. O que significa que todo Israel tem parte no mundo vindouro, no Olam Haba? Todos nós temos. Kol Israel yesh helek laolam haba. Kahal Kadosh, todos nós sim temos, cada um como se fosse um pedaço de terreno no Olam Haba. Só que, temos que cuidar e o que vamos plantar nesse terreno. Eu quero plantar coisas boas, a hora de plantar, a hora de cuidar dessa terra é enquanto a pessoa vive 120 anos, começando com boas midot, com boas condutas, com boas, como se diz, com boas maneiras de lidar com o próximo, cumprindo mitzvot. Essas são as sementes que vai plantar essa terra que todos nós temos no Olam Haba. Agora, eu vou chegar depois de 120 anos, eu vou comer esse fruto que eu plantei. Mas lo aleno, se uma pessoa esquece de que nós estamos falando aqui, ele tem terra, mas ele vai chegar depois de 120 anos, e se não plantou nada, o que vai crescer lá? Espinhos. Não vai crescer nada. Vou comer o quê? Então isso é muito importante nós lembrarmos. Como Pirkei Avot, Kol Israel yesh lahem helek lo haba. Todos nós temos parte no Olam Haba. Cabe a nós saber cuidar. Cada um aqui é um jardineiro de si mesmo. Cada um aqui sabe o que plantar, como plantar, da forma de plantar. E aí, Bezrat Hashem, eu não tenho dúvida que todos nós sim vamos comer frutos bons, Ba'olam Haba. Kahal Kadosh. Dizer não dá para mudar o mundo. Isso é um argumento que fala o Yetzer Hara. Você não vai mudar o mundo. O que se adianta você mudar? Isso é Yetzer Hara. Falamos isso, eu vou repetir. A Yahadut, a Torá Kedoshá, é diferente, é um estilo de vida, é nossa vida, que Em Hayenu. Não é uma filosofia de vida que
tentaram implantar como comunismo, ou mesmo capitalismo, não dá certo. Quando você quer implantar num clã, num grupo, numa sociedade, num país, num mundo, não dá certo. Vieram Chachamim e falaram: Lo alecha melachá ligmor. Não é você que vai começar a implantar, mudar toda a sociedade. Começa a mudar a quem está mais próximo de você. Quem é? Você mesmo. Se eu vou começar a mudar, e Reuven, Shimon, Levi, Judá, cada um vai mudar, automaticamente todos nós vamos mudar. É isso que nós temos que falar para o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele fala, não dá, desiste, mudar a sociedade, mudar as pessoas da forma que pensam, não, desiste, vai embora, perca de tempo. Não. Começa você, primeiro eu. E eu vou começar, vou mudar. Se cada um pensar assim, Bezrat Hashem, todos nós vamos mudar. Como destaque final, a Torá, diferente do que nós ouvimos hoje, nós pedimos direito. Eu tenho direito de tudo, direito ao trabalho, direitos nossos, geral. Hoje é a palavra mais famosa, né? Meus direitos, exatamente. E exigimos. E infelizmente muitas vezes isso acaba influenciando dentro de nossos lares. Porque hoje uma criança exige, né? Bem, você é meu pai, você me trouxe no mundo, eu exijo. Infelizmente. Mas nós temos que saber que o Mussar, a Torá, só para vocês entenderem o que eu quero chegar. Antigamente, quando alguém estudava, ouvia uma derashá, um shiur, ele chegava em casa e falou, Urá falou para mim. Urá falou para mim. Eu tenho que melhorar. Passou um tempo, quando ele chegou em casa, falou, na mesa, Urá falou para ele. Ainda bem que ele estava. Ainda bem que ele ouviu. Quero ver agora que ele vai fazer. Não para mim, para ele. Passou mais um tempo, Urá falou para quem? Ele ousou, falou de mim, ele vai ver agora. O que ele acha que ele é? Infelizmente, Rabotai, a gente quer exigir nossos direitos. A Torá vem dizer, não vem pedir direitos, faça obrigações. Cumpra o que a Torá diz, o que Chachamim falem. Não mate, não mata ninguém, não rouba ninguém. Se não matando, você dá o valor da vida, você adquire vida, você vai viver e o próximo vai viver. Não roubando, você vai valorizar teus bens e os bens dos outros. Não mentindo, tua honestidade, tua e do outro. Cumprindo a Torá, ouvindo o Mussar, nós chegamos a ser Adam, pessoa. Construindo o Kal Kadosh, essa base, Bezrat Hashem, no automático, sem nós até perceber, o Binyan se constrói sozinho. O prédio se constrói sozinho. Está em nossa mão. Precisamos de Ratzon, vontade. Hazak Baruch.